Olá, igreja! Bom domingo para todos. Muito bom estar aqui com vocês online. Para as pessoas que estão a ver no grupo de Zoom, bem-vindos. E se estás a ver no Facebook, YouTube, seja o que for, muito bem-vindo. Fico muito contente pela vossa presença. Agora nós estamos numa série chamada O Chamar. Estamos a ver uma oração e uma passagem da Escritura tão importante para a vida dos judeus. E tem sido assim também há milhares de anos. Então, se tens estado aqui conosco, sabes que esta passagem se encontra em Deuteronômio 6, 4 a 5. E a passagem, a oração diz assim: Escuta, Israel. Essa palavra no hebraico significa chamar, ou é chamar. Nós traduzimos para escuta. Chamar, Israel. Escuta, igreja, povo de Deus. O Senhor e só Ele é o nosso Deus. Ama o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. A semana passada nós falamos sobre o coração, a palavra que nós destacamos, definimos, vimos na língua original e tentamos ver como é que isso é relevante para nós hoje em dia. E especificamente, que quando diz a parte, quando falamos sobre o coração na Bíblia, estamos a falar sobre a parte interior da pessoa, incluindo pensamentos, escolhas, emoções, tudo que é o nosso ser interior. Essa é mais a definição de coração na Bíblia, não só este órgão que bate aqui. Hoje vamos ver a palavra alma na língua original e ver como é que podemos amar a Deus com toda a nossa alma. A primeira é a mais importante aspecto da palavra, ok? E é o seguinte: na língua original, que é hebraico, a palavra hebraica alma refere-se à pessoa toda. É a essência de quem nós somos. Né? Quando nós dizemos alma, em inglês ou português, normalmente pensamos na essência não material de um ser humano que sobrevive após a morte. Certo? A palavra portuguesa e inglesa também para alma recebe alguma da sua confusão da filosofia grega antiga. Okay? Essa filosofia diria que uma alma é uma essência eterna aqui, não física, de alguém que está preso no seu corpo até a morte. Como um fantasma numa máquina, se já ouviste esta expressão. Mas esse conceito seria inteiramente estranho para os autores do Velho Testamento. Biblicamente falando, eu não tenho uma alma. Eu sou uma alma. Ou, neste caso, nefesh. A alma, a palavra hebraica para alma. A alma é o nosso ser vivo, respiratório, físico e a parte espiritual. É o pacote total. Estás a ver? Agora, embora nefesh, a palavra para alma, que nós traduzimos para alma, seja muitas vezes traduzido alma nas Bíblias portuguesas e inglesas, a palavra hebraica é entendida também como uma referência a todo o ser humano. Nesta maneira, eles muitas vezes traduzem a palavra nefesh, ou alma, como eu ou mim, em alguns lugares. Okay? Isso pode ajudar a entender o uso da palavra nefesh. Por exemplo, em Gênesis 2, uma passagem que provavelmente muitos conhecem, diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe assoprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Okay? Este ser vivente é literalmente no hebraico nefesh, ou alma. Então, quando recebemos o fôlego de Deus que anima as formas feitas do pó, nós fomos de formas sem vidas até nefeshes vivificados, ou almas. Então, o homem se tornou um nefesh, uma alma. Em Salmo 119, capítulo 119, versículo 175, diz assim: que eu possa viver para te louvar. Mas é engraçado, na língua original, diz mais assim: que o meu nefesh, a minha alma, possa viver para que possa elogiar-te. Então, os tradutores, baseado na maneira que nós usamos as palavras, mas também com o sentido ou o contexto
original, eles traduzem para que eu possa viver, porque eles entendem a palavra nefesh é muito mais do que só um espírito aqui preso num corpo. Né? É o meu ser total. Que o meu nefesh possa viver para que possa elogiar-te. O que o autor enfatiza é que todo o ser dele, sua vida e o seu corpo oferecem graças a Deus. Então, a essência da definição bíblica da alma significa toda a nossa vida, a nossa personalidade, todo o nosso eu. Né? É a nossa identidade e é onde tomamos as nossas decisões e escolhas que, em última análise, decidem também o nosso estilo de vida e comportamento. Okay? Nefesh, ou a palavra alma em hebraica, engloba o núcleo de ti. Estás a ver? A alma é a parte de nós que define quem nós somos. Quando se trata do nosso nefesh, ou da nossa alma, uma das coisas principais que vemos nas Escrituras é que Deus sempre pretendeu que a alma humana, cada alma humana, viria a habitar num lugar de profundo contentamento. Eu não sei qual é a tua ideia, visão das intenções de Deus para a tua vida, mas isso é a mensagem da Bíblia. Não necessariamente conforto, mas contentamento. Estás a ver? E a maneira que nós fazemos isso é amar a Deus com todo o nosso coração, toda a alma e a força. E vemos realmente que isso é a base central do Shema. Especificamente, o nosso nefesh é mais realizado, satisfeito por caminhar continuamente nos caminhos de Deus, ou nas leis de Deus. É como uma árvore que é plantada ao lado de correntes de água e as suas raízes são fundas em lugares onde a nutrição e a água sempre fluem. Esta é a imagem daquilo que Deus pretende para as nossas vidas. E é impossível ter isso, um contentamento completo e realizado e vivificante, sem ser conectado a Deus. Sem as próprias raízes de quem nós somos a ser ligadas a uma grande e sempre fluindo fonte de alimento e vida que é Deus. A nossa alma foi feito para estar profundamente enraizado numa relação amorosa com o nosso Deus Criador e com os outros à nossa volta que Deus também criou. Se calhar estás a pensar agora na tua vida, não estás muito satisfeito, né? Inquieto, ou seja o que for. Eu vou fazer a pergunta, será que estás mesmo enraizado agora na vida da Trindade? Estás a ver? Se calhar já uma vez foste, mas e agora? Nós sempre temos que ter esta nutrição do Espírito a correr pelas nossas veias. Então, é o meu desafio para tentar lidar com isso. Podes começar com os desafios que a Abby está a enviar ao nosso grupo. Se não estás a receber as mensagens, manda-nos uma mensagem também. Nós queremos conectar contigo. E pode ser que tens que falar com alguém para ter uma conversa. Um de nós, um dos líderes aqui, ou um amigo da igreja. Se calhar temos que confessar alguma coisa a Deus. Mas nós devemos tratar de qualquer coisa que esteja lá a impedir as raízes espirituais que nós temos a ser conectadas à fonte da vida. Então, quando lemos o Shema, o que nós precisamos de entender é que amar o Senhor com a nossa alma é oferecer todo o nosso ser, okay? Com todas as suas capacidades, limitações, num esforço para amar a Deus. Quando fazemos isso, estamos a conectar-nos com a fonte de vida e contentamento de Deus. Okay? Agora que entendemos a palavra alma como o nosso ser total, não só um fantasma aqui dentro de mim, podemos aplicar o Shema. Podemos aprender a amar o Senhor com toda a nossa alma. Eu quero dar realmente duas maneiras que fazemos isso. Nós realmente podemos falar muito mais sobre o Shema e essa passagem, mas sendo que nós estamos a fazer isto online, hoje eu quero mais tempo em discussão nos nossos grupos. Então, primeiro, nós amamos ao Senhor com toda a nossa alma por confiar completamente a nossa alma, o nosso ser completo, a Deus. Okay? Num sacrifício espiritual. Para mim, quando me tornei um verdadeiro seguidor de Jesus, na adolescência,
Inicialmente tratava-se apenas de ser perdoado e de ter vida eterna. Só quero lidar com isso e não tinha muita ideia do que é a vida cristã realmente. Mas, à medida que eu cresci e amadureci na minha fé, vi tanto mais do que significa confiar em Jesus. É uma rendição ou uma entrega completa de todas as partes da minha vida ao seu senhorio e à sua governança. Uma entrega do meu coração, os meus olhos, o meu casamento, a minha sexualidade, estilo parentais e muito mais. Não há nenhuma parte da minha vida que Deus não queira entrar e governar. Deus entra na vida de uma pessoa através do Espírito Santo e começa a reclamar e a pedir confiança para liderar cada parte dela. Este é o significado realmente do arrependimento e relacionamento com Deus. Bem como a plantação completa das nossas raízes nos fluxos do seu Espírito. E só quero dizer que se para ti isso soa assustador ou terrível, talvez, devias apenas estudar o caráter e a bondade de Deus e as vidas dos que aceitaram também o convite para se entregarem desta forma. Ao fazer isto, para amar a Deus é demonstrado nesta maneira. Demonstramos o nosso amor pelo Senhor por viver para o honrar em tudo o que fazemos. A forma como nós pensamos, agimos, respiramos, todo o nosso nefesh, todo o nosso ser. Paulo, em 1 Coríntios 10:31, diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Já pensaste sobre isso? É possível glorificar Deus na maneira que comes e bebes. Isso é interessante. Então, sim, devemos amar a Deus com as nossas paixões, as nossas fomes, percepções e pensamentos, todos os nossos talentos, partes da nossa história e as doações são convidados a serem usados para a glória de Deus, num acto de drama adorativo ao longo das nossas vidas. Isso é um convite fenomenal que Deus está a oferecer a todos nós. Todo o nosso ser para mostrar que amamos Deus e para lhe agradar. Como é que amas o Senhor, então, com toda a tua alma? Pensa nisso. Para ti, pessoalmente. Como é que tu amas o Senhor com toda a tua alma? É simplesmente aparecer na igreja? Ser uma pessoa simpática? Talvez. Ele é o Senhor de só uma hora do teu fim de semana? As nossas vidas são a soma das escolhas que nós fazemos, certo? Então, fazemos o que valorizamos. Se valorizamos a nossa relação com o Senhor, as nossas escolhas irão simplesmente espelhar o tesouro que nós temos aqui. As escolhas fluem daquilo que mais valorizamos. Pergunta-te a ti mesmo, então, como é que eu gasto o meu dinheiro? O que eu faço com o meu tempo? Que tipo de coisas eu leio ou programas que vejo? O que é aquilo que eu permito entrar aqui? A cabeça e no coração. Como eu uso o que Deus me deu para a sua glória? És um artista? Um músico? Tens talentos em programação ou TI? Tecnologia? Tens uma paixão por causa da justiça social? Ou por animais? És um bom cozinheiro? Gostas de ter pessoas em casa? Gostas de ensinar, cantar, pintar, brincar com crianças, ajudar credenciados, estar na natureza? Como podes usar isso para a glória de Deus? Em adoração, sozinho, como é que podes fazer isso? A limpar e a arrumar a casa e enquanto fazes isso, estás a adorar o Senhor? Ou como é que fazes isso, como é que podias fazer isso para apontar outros para Jesus? Talvez em grupos, com outras pessoas. Amar o Senhor com toda a alma significa amá-lo da forma como vivemos, nas escolhas que fazemos e no comportamento e estilo de vida que nós adotamos.
como usamos os talentos, dons e tudo o que Ele nos deu. É reconhecer de onde tudo que é bom realmente originou-se nas nossas vidas e dar de volta. Eu vou ser honesto. Eu não sempre sinto a vontade de amar e obedecer a Deus. Nós não vamos ter a vontade de criar o tempo para estar na palavra dele. Não sempre. Ou passar tempo com um mentor para ser discipulado. Até ter a coragem de pedir por isso. Ou com a nossa família espiritual, a igreja, aos domingos, para passar tempo com eles. Ou para ser comprometido a estar lá aos domingos, em vez de só de vez em quando estou aborrecido. E quando o fazemos, tudo isso, às vezes, nós não queremos obedecer. Será difícil quebrar o hábito de um pecado. Acabar com uma relação que sabemos que não é saudável. Para submeter à liderança quando não concordamos. Mas fazemos por causa do amor que nós temos por Deus. Fazemos isso em obediência. Isso é dar a Deus o nosso nefesh, a nossa alma. Agora, nós estamos a acabar. E como eu disse, queria ter mais tempo para discutir em grupos e a pensar sobre a minha vida, ter um tempo de reflexão. Como é que eu posso aplicar isso à minha vida? Como é que esta semana, este mês, este ano, eu passo a amar a Deus com todo o meu ser, com os meus paixões, as minhas paixões, hábitos, hobbies, passatempos, talentos, não seja o que for. Então, vamos falar em pequenos grupos, algumas perguntas para ver. Como é que eu posso processar esta mensagem hoje e fazer e não só ouvir? Okay? Vamos separar os grupos e alguém vai ter já as perguntas e vamos discutir. Está bem? Se estás a ver depois no Facebook, vamos ter as perguntas na parte de baixo e podes fazer as perguntas para pensar sobre isso e até discutir e processar com outra pessoa que está lá contigo. Está bem? Boa semana e até a próxima.